Bom dia, amigos ouvintes. Estamos iniciando essa live de hoje com esperança e com o prazer de poder estar passando ao público algo que é de interessante na nossa vida. Nós sabemos que cada dia que tem passado, parece que estamos na reta final de chegada a algum lugar. Eu acredito que quem estiver prestando atenção, certamente também está com esse pensamento que vários está tendo, né? Na linha da reta de chegada, né? Certo. Mas é por isso que temos que cuidar melhor dos nossos rumos, né? Como eu digo sempre. Porque se não sabemos onde vamos chegar, porque se aparecer alguém falando para você que ele tem certeza que tal, que vai fazer isso ou aquilo, vai chegar em tal lugar, ele pode até chegar, mas que ele está mentindo a si mesmo, ele está. Porque nós não sabemos. Essa vida que está em nós é como um pavio aceso, que vai queimando, queimando, vai diminuindo e a algum momento ele termina. Assim também é a vida. Vai diminuindo as energias, vai ficando tudo mais difícil, vai perdendo certos desejos, até mesmo esperança, e ela vai, entendeu? Vai caminhando para o fim. Interessante, algo que deveria ser assim levado em consideração, que as pessoas fossem bastante preocupadas nesse sentido, não tem sido assim, né? Quase que nunca foi, né? Assim. Essa insegurança que toma conta de quase todos, ela devia ser tratada com mais cuidado, né? Tudo feito com mais segurança, mais pensado, ter um pouquinho de tempo para pensar em cada coisa acerca de nossa vida, que afinal, além da nossa vida, a minha, a sua, o que vale mais em nós, além da vida? Porque o dinheiro não é capaz de vetar todos os males que possa chegar até nós. Isso já foi concluído, está aos olhos de todos. A alegria, a diversão que traz o dinheiro é momentânea. Você se diverte aí, vamos supor, passa 3 dias, semana, mês se divertindo, aí depois passa. Agora, vamos trazer de volta aqueles mesmos momentos que tivemos. Não conseguimos. Passou. Não é mesmo? Sempre volta. Sempre vai haver outros momentos. E que possamos divertirmos de novo. Mas também temos que ter a certeza que nesses momentos que virão, pode vir ou estar vindo algo
inesperado, né? Que de nenhum modo queríamos que chegasse a nós. Então não sabemos, né? Quantas pessoas deitam-se à noite para o seu descanso, para dormir, e às vezes aparentemente bem, né? Isso acontece todos os dias no mundo, e muitos. Quando é de manhã, alguém que estava deitado com ele, ouviu a sua falta, vai em busca, está morto. Mesmo? Quantos, principalmente agora na época de carnaval, eles fazem caravanas, enchem os carros de amigos, parentes, e vai para um lugar que já está determinado, festa da carne, carnaval. Ali não sobra tempo na vida dele para Deus. Ali o tempo está todo empregado no que acha mais bonito, no que ele tem de importante para a sua vida naquele momento. Passou dali, alguns saem até ileso de certos problemas, mas outros vai ficarem arrependidos pelo resto de sua vida, certo? E quem pode dizer que isso não é verdade? Não tem nem como alguém ir contra essa palavra que eu estou dizendo aqui, essas palavras. Quantos pais perderam os filhos nessas festas? Quantos filhos mesmo ficaram decepcionados com a tal diversão? Outros continuam aparentemente felizes, mas entristeceu a Deus ao seu respeito do que praticou durante essa, podemos às vezes, de certo modo, chamar essa maldita diversão, não é? É claro que alguém não pode viver de tristeza, né? Derrotado, acabado, porque também nem tudo que se pratica com a carne é pecado. Agora só basta que façamos uma escolha entre o que for bom e o que for ruim. Porque no bom Deus está, no ruim não precisa se enganar-se. Ele não está ali. Porque tudo quando se dirige a Deus é bondade. Até mesmo as punições que vêm pela própria liderança de Deus é doída, é sofrida, mas é necessária. Deus não perde tempo. Deus não, como diz o ditado, não joga a conversa fora. Ele disse, as palavras que saem da minha boca não voltarão vazias. O próprio Deus disse isso. Porque Ele faz tudo, Ele não tem nem que programar, Ele já é programado por si próprio, por ser o Altíssimo, conhecer todas as coisas e ter os poderes acima de tudo. Nós, para acertarmos, temos que analisar, pensar, programar, não desistir nessa andança, nessa corrida. Nós vemos uma gincana. Muitas mil pessoas talvez estejam correndo juntos, né? Ali no meio, sem que ninguém saiba ainda, já tem o vencedor ali. Os vencedores estão ali já.
para ele ser o vencedor, ele tem que chegar primeiro. Ele tem que chegar na frente, certo? Peitar aquela fita de chegada. Alguns chegam tão abatidos, cansados, que caem ao cruzar a linha de chegada. Ah, se pudéssemos colocar nas cabeças das pessoas que a Bíblia aponta como uma gincana para correr de forma a alcançar o prêmio. Se subisse ao nosso entendimento que a salvação é mais ou menos comparado a isso. Esforços, lutas, às vezes dores, tristeza, tem tudo, de tudo um pouco. Porque se fôssemos obedientes, bons, não precisaríamos passar por essa experiência que de certa forma é dolorosa, né? Mas também tem jeito de colocarmos no lugar, ou quase no lugar. Porque quando alguém disser que alguém conseguiu ficar santo aqui, em primeiro lugar é mentira. E depois, se ele ficar santo aqui, na hora que ele, dentro de 1/1000 aí de segundo, ele vai embora daqui. Ele vai embora. De certa forma, ele não vai ficar aqui. Porque aqui não é lugar para santo. Aqui é lugar para pelo menos tentar ficar melhor. Porque nem bom consegue ficar nesse lugar. O próprio Jesus disse, quando alguém disse, bom mestre, ele disse, porque bom só há um que é Deus. Qual esse Deus que ele disse? Deus, em seu comando, junto com os seus, que dessa formação desse Deus Altíssimo, que tem o seu próprio nome. Como eu disse ontem, que Deus é o tipo, é uma colocação de palavras que inclui poderes altíssimos, que leva até mesmo uma pessoa a ser tratada aqui na Terra como um Deus, quando ele é vencedor em algo que não é tão simples assim, né? E ele se torna, no linguajar, um Deus, ou uma deusa, como se dizem, né? Reclamarmos da situação que estamos passando aqui seria debalde. Porque quando fomos colocados aqui, foi algo extraordinário, inexplicável. Tenta um homem, por mais sábio que seja, começar um outro mundo semelhante a esse. O mundo dele ele já tem. Cada um de nós temos o nosso mundo, o nosso espaço, falando da vida nossa individual, com Deus ou com os homens, né? Já temos o nosso mundo, né? Criamos da maneira que queremos. E aí é que está o problema. Alguém constrói para ele um mundo impensado e vai levando. Hoje dá certo, amanhã dá errado, e ele vai mandando. Ele vai indo. Não para um segundo para pensar se já é hora de mudar. Para
vê se fica melhor. Que o melhor não precisa ter fim. O que precisa ter fim em nossas vidas é o pior. Esse nós temos que lutar para que não aconteça e que tenha um fim. É as coisas ruins que passamos por essa vida. Mas o bem, o bom, esse não tem necessidade de chegar ao fim. E, aliás, a tendência é crescer. Você imagina que é tão profundo essas coisas e os homens passam por cima. Você pega uma simples sementinha, como eu tenho dito sempre, mas é bom lembrar, as coisas boas que nos ensina, nós temos que lembrar. A que deve ser esquecida são aquelas que aprendemos errado, né? Que vai nos prejudicar agora mesmo na nossa atualidade e depois. Então essa deveria até tirar do calendário, né? Ser esquecida. Mas a semente, né? Você vê uma espiga de milho, né? Quantos grãos tem numa espiga de milho? Muitos, né? Conforme o tamanho da espiga, às vezes passando aí até de 100 grãos ali, né? Tudo bem. E a gente lembrar que a formação daquela espiga foi apenas um grão. Entre os 100, vamos supor, nessa quantia, que for vir a ser produzido. Olha só como Deus trata as pessoas. Sempre que o que vem de Deus para nós, quando não é, em certa forma, uma grande abastança, mas vem o necessário a nós. Se não chegar o necessário, é porque nós gastamos, de certa forma, desenfreado, impensado, em coisas que não tinha necessidade, e esquecemos de fazer uma análise em toda a nossa trajetória e ver que algo seria mais importante. Que tem algo que embeleza, a gente se torna feliz, mas nem sempre ele deixa resultados depois. Ele é só aquilo e pronto. E não passa daquilo. Mas tem algo que ele é tão precioso na nossa vida que ele continua reproduzindo, aumentando. Imagina você se você pegasse as 100 sementes do milho, alguns não têm condições porque não tem espaço de terra, mas eu estou falando de acontecimentos que está visível aos olhos e nem mesmo quem planta em grande quantidade parou para pensar. Você plantaria as 100 sementes, que dificilmente elas se perdem, e veja bem, vamos colocar que perdesse uma quantidade de 20, né? Salvasse 80 espigas. Agora você imagina quanto aumentou de uma vez só. Uma galinha, por exemplo, ela é só uma, mas ela pode se tornar, pelo menos em cada fase que ela chocar, né, seus ovos, pelo menos aí de 10 a 15 filhotes, né? A tendência, você tirando daqueles, é só aumentar. Não tem tendência a diminuir, a não ser que não foi bem tratada
ou por uma doença que também pode ser tratada. E tem algo que a pessoa diz, se eu tivesse uma fazenda, moço, eu faria isso. Você está falando aí, precisa ter espaço. Nem sempre. Eu já disse em live que aqui na minha casa, o que sobrou do meu terreno, de 20 por 10, né? Sobrou uns 12 metros, um pouquinho menos, desse espaço, né? Digamos que se fosse por quadrado, né? Que tem 10 metros de largura, 12 metros quadrados, vamos supor. Aqui dentro eu produzo a minha horta, não digo da despesa total, porque tem muito algo que a gente, né, usa que tem que ser comprado, né? Porque também a gente não está formando uma lavoura. De certa forma, é uma horta, né? Pequeno espaço. Mas a gente planta aqui, nesse espaço, jiló, tomate, salsa, cebolinha, pimenta e outras coisas, como até... eu tenho planta aqui que é pouco conhecida, como São Caetano, que eles dizem grande, tem outros nomes. Ele dá grande assim, conforme a terra, ele dá quase o tamanho de uma abóbora, assim, né? E cana eu tenho nesse espaço. Claro que não para fazer rapadura, açúcar, não estou falando disso. Eu estou falando que eu tenho cana aqui, que pode até, de vez em quando, cada espaço, não é tanto assim, ser usadas, né? E tenho aqui criação de frangos melhorado que fazemos para despesa, né? Mas o certo, temos frangos, né? Tenho aqui 2 tanques de peixe, né? Um para tambaqui, para 250 tambatinga, que eu crio tambatinga, né? E tenho o outro tanque para 2.700 tilápia. E tendo ainda uma outra qualidade de peixe, muito interessante, que ele fica sempre mais por baixo. Como peixe a hora que eu quero, certo? Não falta, está alternado. E tenho frango para comer e tenho a minha hortinha, né? Nesse pedacinho. Alguém pode até perguntar, mas como coube isso? Cabe sim. Você analisa o seu pedacinho de chão que sobrou, se eu não couber nada, ele cabe um canteiro de cebola, certo? Alguma coisa ele cabe. E quanto pequeno for o espaço, menos árvore grande. Você vai ter que investir nas coisas que são pequenas. Nem mesmo o arbusto, conforme, só se for muito pequeno, você pode usar. Mas essas coisas deveriam estar sendo ensinadas, sabe aonde? Nas escolas, para as crianças crescerem sabendo disso. Por que não? Para adultos também que não parou para pensar nisso. E teria que ser nesses jornais, são patrocinados por firmas, só para falar que os outros morreram ou assaltaram o banco. Certo? Porque se essas coisas fossem ensinadas assim como eu, na minha fragilidade, o termo de expressão, de localização e tudo, eles têm toda a vantagem que poderia ensinarem essas coisas, teríamos um mundo melhor. Compraria menos, sobraria mais para cuidarmos melhor de nós e ter uma vida decente, não é? Mais decente. E isso não gasta muito.
Só que, em primeiro lugar, teremos que colocar Deus e viver com Ele na nossa vida. Aí as nossas coisas prosperam. Seu dinheiro sendo pouco, ele aumenta. Você não sabe nem de que forma. Isso acontece na minha vida. Acontece. Chega algo na minha casa que eu, às vezes, não encomendei e nem falei para alguém que gostava disso. Porque à medida com que você vai andando para os pés de Deus, Ele vai andando ao seu encontro. E onde vai chegando essas energias poderosas vindo do Altíssimo, tudo vai se modificando. Tudo vai se trocando para melhor. Sua saúde, até a sua maneira de comportamento, alegria, né? Seus filhos começam a seguir o seu exemplo, os filhos do vizinho começam a seguir o exemplo, e só tem esse jeito de consertar mais ou menos esse mundo até que Deus acerte com ele, certo? Não tem outra maneira. Mas é isso. Ensinam-se o mal. Faz festa de gastar milhões como essa agora do carnaval, só para trazer a própria desgraça para a própria casa, destruição dos seus bens, seus dinheiros, e depois voltar clamando em casa como se Deus fosse o culpado de faltar as coisas para ele. Jogou fora nas suas artimanhas, na sua maneira de ser feliz, idiota, e depois vai curtir o azar, vai colher os frutos que plantou naquela bagunça, no meio de palavrões, no meio de maus pensamentos, festa da carne, certo? Aí depois paga o preço. Ah, meu filho morreu num acidente quando eu lá ia vindo do carnaval, ou lá ia indo. Tá vendo aí? Já ganhou o prêmio, né? É quem busca e acha, né? É o que está escrito. Então não faça isso não, amigo ouvinte. Lembre-se que Deus porá um ponto final na sua vida, na minha e na vida de todos. E nós temos que ter em nossas mãos, no sentido espiritual, algo para mostrar para Deus o que viemos fazer aqui. E Ele está esperando a nossa chegada com o tempo marcado por Ele mesmo. Não se engane, amigo ouvinte. Olha, eu peço a você que compartilhe, tá? E deixe o seu like. Se inscreva no canal, porque assim eu posso, quem sabe, melhorar o meu sistema e posso passar a ensinar coisas que deviam estarem sendo ensinadas e está sendo pisoteada. Eu possa passar com essa fragilidade que tem em vários ângulos. Mas uma coisa eu tenho, que é altíssimo, que muitos não têm, é Deus próximo de mim. Senhor, meu Pai, eu agradeço o Senhor por tudo que tem feito em nossa casa, na nossa vida, porque realmente já vivemos da maneira que vivemos, partezinhas daquelas que vamos viver no futuro, porque temos confiança em Ti, Senhor, e sabemos que cada vez que andamos para o Seu lado, o Senhor se faz presente, porque o Senhor tem um caráter inagualável e as Suas leis são justas e perfeitas. Nós agradecemos os santos do Senhor, Ele traz as mensagens para nós, e agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.